Na Casa Civil, aprovado o projeto, ele foi para a Casa Civil, e nós tivemos, antes da sessão, 2 reuniões discutindo na Casa Civil para evitar vetos ao projeto, né? Na verdade, aconteceram vários vetos, mas aconteceriam muitos mais se nós não tivéssemos feito essa discussão. Porque algumas coisas eles não entendiam exatamente o que era, não tinham clareza, e a opção seria vetar, né? E acabaram fazendo alguns vetos, dizendo, olha, algumas coisas nós vamos vetar, embora a gente entenda o objetivo, mas não está muito claro, a redação não está boa, vamos rediscutir a redação, podemos reapresentar de novo, né? E algumas coisas lá que foram vetadas e que são de grande importância. O Flávio até já falou, porque o projeto previa a obrigatoriedade de todas as rodovias concedidas, o concessionário construía esses pontos de parada. As novas concessões, a Dilma está anunciando aí mais 1.000 quilômetros de concessões, o edital já deveria prever que teria que ter os pontos parados para o motorista. E onde não houver concessão, o projeto previa a celebração de parcerias público-privadas para que a iniciativa privada pudesse fazer esses pontos de parada, mas com algum incentivo, com alguma participação do governo. Tudo isso foi vetado. O argumento dela para vetar nas rodovias concedidas, eu acho um absurdo, incrível, porque a justificativa é isso traria aumento de pedágio. Um desembargador lá no Rio Grande do Sul, numa audiência pública, disse o seguinte, se eu tiver que pagar mais pedágio para salvar uma vida, eu pago. Não é? Porque é isso que está em jogo. São vidas, é gente que está morrendo na estrada. Obrigar o motorista a parar e descansar e não dirigir cansado é salvar vidas. E ela não teve essa sensibilidade, preferiu dizer que não quer ter aumento de pedágio. Né? E parceria público-privada, ela disse que não entendia por que parceria público-privada, porque, afinal de contas, um ponto de parada não custa 20 milhões, e a parceria público-privada, a lei, o entendimento da lei, que deve ser mais de 20 milhões. Eu digo, mas se nós estamos propondo que vai ser para esse caso aqui específico, não tem limite. Mas acabaram vetando por essa razão. E isso deu no que deu, né? Vetou a obrigatoriedade da construção dos pontos de parada, a lei tinha também um prazo de vigência de 180 dias de vacância, ela vetou, acabou ficando só 45 dias. Né? Então, acabou não tendo um prazo razoável para a implementação, não tem os pontos de parada, e aí os motoristas autônomos, revoltados com isso, acabaram fazendo a paralisação, que foi falado aqui pelo Ademir, para eu explicar como é que parou o país. Né? Então, foi por isso, por causa dos vetos, da insensibilidade do Executivo, né? Que se tivesse dado 6 meses e procurado achar um meio de fazer os pontos de parada, isso tudo negociado, todo mundo se entende. Na base da imposição, eu acho que acaba sendo mais difícil. E foi exatamente por causa desse entendimento de que tudo deveria ser negociado que, nesse projeto de lei, ele acabou sendo aprovado na Câmara e no Senado, um substitutivo ao projeto inicial, e virou, então, a lei que nós temos aí. Mas, além dessa discussão, nós que participamos dessa discussão, tanto empregados, o representante dos empregados, o empregador, e também o Ministério Público participou, nós fomos ver como é que essa coisa é regulada em outros países. Então, nós fomos ver, a Comunidade Europeia tem regulamentação de o motorista, a cada 2 semanas consecutivas, ele tem que ter um descanso semanal de 45 horas, o descanso diário na Europa de 11 horas, pode ser 2 ou 12 horas, 8 mais 4, pausas a cada 4 horas e 30 minutos, de 45 minutos, podendo ser 15 mais 30. Tempo máximo de direção lá, ele não pode dirigir mais do que 56 horas por semana. E a penalização lá por não cumprir é do proprietário do veículo, não é do motorista. O controle lá é feito pelo tacógrafo eletrônico e registro manual. Na Austrália, tem pausas de 30 minutos a cada 5 horas, descanso diário de 10 horas a cada 24, um descanso periódico, que é o semanal, 24 horas a cada 72 horas, o controle lá é feito através de livro de bordo. Né? Nos Estados Unidos tem regra desde 1939. Nós começamos a discutir isso aqui em 1996, quando nos Estados Unidos já existe desde 1939. Né? Lá tem tempo máximo de direção de 11 horas, máximo de trabalho de 14 horas. Então, lá já se distingue o tempo de direção da jornada de trabalho, né? O descanso mínimo de 10 horas, o descanso pode ser no veículo, o tempo máximo de direção de 60 horas a cada 7 dias, então tem regras semanais também.
e o de trabalho semanal a 82 horas por semana, um descanso após 7, 8 dias, controle através de livro de bordo. Nos Estados Unidos tem já uma distinção também na regulamentação deles por distância, então a nossa acaba adotando também regulamentação por distância. Eles têm lá uma regulamentação também por tipo de transporte, derivado de petróleo tem regra, e de água tem equipamentos de construção, tem regras específicas, e lá tem regras especiais também para situação de emergência, que ele possa dirigir até 13 horas. Então, todas essas questões foram sendo levantadas no Chile, aqui legislação no Mercosul, o único que tem é o Chile, 180 horas mensais, com 80 horas de tempo de espera. E aí nós fomos descobrir esse instituto novo do tempo de espera que existe na Europa e existe aqui no Chile, né? Que os senhores vão ver, acabou sendo aproveitado na elaboração da lei. Tempo de direção 5 horas contínuas, 2 horas a cada 5 horas, repouso de 8 horas a cada 24 horas. E lá na regra do tempo de espera, o tempo não é considerado jornada, e a remuneração é igual à hora normal lá. E, além disso, também foram feitas pesquisas pelas entidades para ouvir os motoristas pessoalmente nas rodovias. Lá no Rio Grande do Sul foi feita pesquisa nessas rodovias e com motoristas que fazem viagens de 800 a 3.000 quilômetros, somente longa distância, que é uma das grandes preocupações do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul fica numa ponta do país e exporta para o resto do país. Então, as viagens deles são, na sua grande maioria, de longa distância. E lá o motorista diz que dirige a maioria de 700 a 800 quilômetros, fazem 3 a 5 paradas por dia, o ideal consideram 4 a 5 paradas, fazem paradas de 1 hora a 3 horas cada uma delas, o ideal é parar 2 a 3 horas, segundo esses motoristas. E parada noturna, que fazem geralmente de 6 a 8 horas, consideram o ideal 8 horas a parada noturna. Aqui estão só os dados daquilo que foi considerado maioria na pesquisa. Tempo de direção, que o ideal, segundo os motoristas ouvidos, 34% 8 horas, 23% 10 horas, 22% 12 horas. Na média, 10 horas tem a grande maioria, né? Se nós tirarmos uma média aqui, está tudo nesta área de 10, 9 horas de tempo de direção. A NTC fez uma pesquisa aqui, 1.038 motoristas, nessas rodovias aqui de São Paulo. Por aqui passa o Brasil. Nessas rodovias aqui nós ouvimos motoristas do Brasil inteiro, porque todo o país, o transporte, São Paulo gera mais da metade do transporte é feito saindo de São Paulo ou entrando em São Paulo. E atravessando São Paulo entra quase que o restante, né? 98% quer uma jornada específica para o autônomo, e os empregados, 95% também acham importante uma jornada específica. Jornada ideal, o autônomo considera, na sua grande maioria, 8 a 10 horas, e empregado também, na sua grande maioria, 8 a 10 horas. Então, tendo feito essas pesquisas, né, foi elaborado o substitutivo, que acabou sendo aprovado. Os senhores vão ver, lendo esse substitutivo, que boa parte de tudo que foi pesquisado lá fora e tudo aquilo que foi pesquisado do motorista está contemplado dentro do projeto de lei que acabou sendo aprovado. A lei está dividida em 3 partes, ela regula a profissão do motorista, altera a CLT quando se trata de jornada de trabalho, e altera o Código de Trânsito quando trata de tempo de direção. Então, porque no Código de Trânsito tem uma obrigação tanto do motorista empregado como do motorista não empregado, do autônomo, de cumprir, porque, sendo regra de trânsito, vale para todo e qualquer motorista. E ela tem algumas disposições especiais da própria lei, né, como condições sanitárias dos pontos de parada, não é? A questão da jornada de trabalho, da CLT, não é? Em virtude dos temas escolhidos aqui para o nosso seminário, eu achei importante, não vou falar de todos os positivos da lei, mas alguma coisa a respeito daqueles que nós vamos discutir, que serão temas de debate aqui hoje. Um deles é esse Instituto Novo do Tempo de Espera, dentro da CLT, né? Que foi criado com uma redação que diz exatamente o que está aí. As horas que excederem a jornada normal de 8 horas e que o motorista ficar aguardando para carga ou descarga do veículo no embarcador ou destinatário,
para a fiscalização da mercadoria transportada em barreiras fiscais ou alfandegárias, não sendo computados como horas extraordinárias. Isso aqui está desse jeito para resolver algumas questões. A primeira, o motorista, pela lei, só pode fazer 2 horas extraordinárias. Mais que 2 horas extraordinárias, ele fazendo, ele vai receber, mas a empresa que for honesta e pagar é multada. Então, a nossa legislação é uma coisa tão estranha, ela leva que é melhor não cumprir a lei do que cumprir a lei. Então, quem paga é multado. Quem não paga, não acontece nada. A não ser se amanhã ou depois ele for fiscalizado, ou se o motorista reclamar e ele ganhar na justiça, aí só paga, não tem multa. Então, a lei acaba prejudicando quem cumpre a lei, né? Então, criou-se um instituto que não é considerado hora extra. Então, ele pode ficar num tempo de espera além das 2 horas, né? E o que é esse tempo de espera? Então, são situações que independem da vontade do empregador e independem também do motorista. São atos de terceiro que prejudicam a atividade de transporte e que criam embaraços na atividade de transporte. Quais são esses atos de terceiro? Primeiro, o Brasil é o único país no mundo, né, que tem barreira interna. Na Europa, para passar de um país para o outro, o caminhão passa direto. No Brasil, para passar de um estado para o outro, ele é fiscalizado. Ele tem que parar e ser fiscalizado. Se parasse e fosse fiscalizado, deixa eu ver a nota, tem nota, tal, está aí, pode ir embora? Não. Aí o indivíduo pega aquele calhamaço de notas, o veículo tiver um caminhão, pode ter 500 notas fiscais, 500 conhecimentos. Aí ele vai conferir uma por uma, digita, não sei o quê, o motorista fica lá 6 horas, 8 horas, um dia. Agora, e o Brasil, aqui no Mercosul, faz transporte internacional, o motorista faz transporte internacional. Para passar numa barreira alfandegária, e mesmo quando ele pega a mercadoria para fazer tráfego aduaneiro interno, para trazer, por exemplo, do porto, do aeroporto, para um recinto alfandegário distante, né, ele também tem o problema da fiscalização. E aí ele fica esperando, aguardando essa fiscalização. Essa fiscalização alfandegária nas barreiras aqui da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, o motorista fica 3 a 5 dias esperando o fiscal conferir para saber. Como é que é a jornada de trabalho desse motorista, né? Ele ganha por esse tempo que ele fica parado, né? E aí se discutiu e se descobriu lá fora a existência dessa situação. Uma outra situação, o motorista chega para descarregar no supermercado, né? E tem supermercado que transforma o veículo numa extensão da sua gôndola. Enquanto a gôndola está cheia de manhã, você fala, espera aí que daqui a pouco descarrega, espera que daqui a pouco descarrega. A hora que esvazia a gôndola, fala, agora vamos descarregar. E aí o motorista acaba aguardando para descarregar, 6, 8 horas também, fica lá esperando. Estourou a jornada de trabalho dele. O motorista, em alguns lugares para carregar, eu falei que a questão começou em Rondonópolis, lá em Rondonópolis, o motorista, eles pedem os caminhões, então, vem, encosta lá, 200, 300, 500 caminhões, e fica aguardando a vez de carregar. 1 dia, 2 dias, 3 dias, esperando para carregar, né? Isso é um ato de terceiro que causa prejuízo ao transportador e causa prejuízo ao empregado. Adotou-se na lei, depois de muita discussão, isso negociado com os empregados, com o entendimento do Ministério Público de que isso era perfeitamente viável, esse novo instituto. Isso é tempo de espera, não é jornada de trabalho e não é hora extra. Mas também não pode deixar o motorista lá esperando de graça. Se ele sofre um prejuízo, ele tem que ser indenizado. Então, a lei estabeleceu que ele será indenizado em 1,5 vezes o valor da hora trabalhada. Não é exatamente como hora extra, porque se colocasse que fosse 1,5 vezes, é a mesma coisa que hora extra. Então, para diferenciar de hora extra, 1,5 vezes. E isso foi negociado com os empregados, inclusive dizendo o seguinte, lá no Chile, o tempo de espera é o valor da hora trabalhada. Então, o valor da indenização aqui é mais 30%. Isso foi negociado e é uma das questões que resolve, de grande parte, esse problema que existe. Porque, só para vocês terem uma ideia de como é que essa coisa funcionava até hoje, como não tem controle de horário e o motorista dirige quando quer, o transporte do Rio Grande do Sul
para Belém do Pará, que eu adotei como exemplo, nas discussões surgiu como é que era a operação. A operação é a seguinte: o motorista ele tem um cavalo mecânico, engata nesse cavalo mecânico uma carreta, lá no Rio Grande do Sul, ou o inverso, em Belém, né? Ele engata essa carreta e o transporte dele, então, é tracionar a carreta, o cavalo traciona a carreta. Lá do Rio Grande do Sul, ele pega uma carreta, leva até Belém do Pará. Em Belém do Pará, ela vai subir para Manaus, de barco. Então, ele não tem mais função. O que faz? Lá ele recebe uma ordem, desengata uma carreta, engata outra, e começa a descer imediatamente. Eles chamam isso de bate-volta. Ou seja, não tem descanso. E esse motorista que não descansa, ele não tem tempo de jornada, quem está lá dando a ordem para ele bater e voltar, tem responsabilidade em estar fazendo isso? Aqueles que causam esse prejuízo, que obrigam a ficar parado, têm responsabilidade por isso? Está causando um prejuízo? Essa responsabilidade do embarcador, do destinatário, que eles têm responsabilidade? Que tipo de responsabilidade ele tem? Então, essa é uma das questões que a gente entende que deve ser discutido. E aí, no Código de Trânsito, nessa questão da responsabilidade, o Código de Trânsito traz essa regra. É proibido dirigir de forma ininterrupta por mais de 4 horas, tem que descansar 30 minutos, e esse descanso pode ser fracionado, né? E obriga o motorista a observar um intervalo de 11 horas de descanso a cada 4 horas, podendo descansar 9 mais 2 durante o dia. Então, é uma regra de saúde, é uma regra de segurança, de trânsito. E aí a lei traz uma regra que, dizendo, ela é para ser observada pelo motorista, dizendo que ele não pode iniciar a viagem de longa distância senão após cumprir um intervalo de descanso diário. Então, não pode fazer o bate-volta. Ele tem que descansar 11 horas para começar a viagem de volta. Aquele motorista que fica aguardando lá em Rondonópolis 2, 3 dias, ele não pode iniciar a viagem se ele não tiver descansado 11 horas. Esse é o sentido da lei, para que ele inicie a viagem tendo descansado e em condições de dirigir com segurança. E aí a lei diz o seguinte: nenhum transportador, embarcador, consignatário, operador de terminais, operador de transporte multimodal de cargas, agente de cargas, permitirá ou ordenará ao motorista a seu serviço, ainda que subcontratado, que conduza veículos sem observar intervalo diário de descanso. Então, aqui a lei estabelece uma obrigação e uma responsabilidade para vários outros agentes da observância dos tempos de descanso que ela estabelece. Qual é a responsabilidade de cada um desses agentes aqui, na observância da lei? Ele não pode nem permitir nem ordenar que o motorista. Ele tem que saber se o motorista descansou ou não, se ele pode fazer uma viagem que ele vai passar 1 dia, 2 dias, 3 dias viajando, e se ele está descansado para iniciar essa viagem. É o problema de saúde dele e o problema da segurança no trânsito. Qual é a responsabilidade desses agentes, não é? Pelo descumprimento da lei do motorista, ele sabendo que o motorista não cumpriu a lei? Ou aí ele estará permitindo, ou ordenando que o motorista faça sem que ele tenha cumprido a lei. Essa situação do bate-volta é típica. O motorista acabou de chegar de uma viagem longa e ele manda começar outra viagem longa. Qual é a responsabilidade? Tem um acidente, morreu alguém, tem responsabilidade criminal? Não tem? Né? Essas são as questões que nós queremos ver respondidas nesses seminários, na interpretação da lei. A lei tem aí a repercussão dela, todos os senhores já sentiram com essa paralisação, não é? E eu queria dizer aos senhores embargadores que os senhores é que têm a responsabilidade de interpretar e aplicar a lei. E nós estamos aqui para aprender como é que nós devemos cumprir a lei. Muito obrigado.